preciso de um carro novo. Na hora eu me presentei. Eu vou até mandar para o outro lado. E ficar triste? É isso. Aleluia. Nosso pastorzinho também. Só eu não. Aleluia. É bom estar com vocês. Estamos juntos? Deus está aqui? Está vazio para falar? É bom estar aqui? Aleluia, é bom estar aqui realmente. Deus é bom. Olha, quero dizer que são 11h30, então vou fazer a minha pregação. E faz parte da adoração, amém? Então não fica olhando para o relógio, nem vai para a casa de banho. Agora é a hora da palavra, também é parte da nossa adoração, nosso culto. E acima de tudo é a nossa comida, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Na verdade, nós vamos dar continuidade, né? A pregação da semana passada. O que o nosso pastor pregou semana passada? Sobre as armaduras, que nós usarmos as armaduras do Senhor. Ele falou a importância. E hoje nós vamos falar de uma forma aplicativa, né? As funções de cada arma. Nós sabemos que na armadura temos que 5 armas de defesa, que nos defendemos. Aleluia! Amém. E também há 2 armas, né, de ataque. Certo? Então Deus ali nos exorta através do apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu aos Efésios, e depois ele dá ali as armas que nós devemos usar, 5 de defesa, só 2 de ataque. Então são 7 armas que nós temos aqui no livro de Efésios. Eu tinha uma armadura, eu tinha uma foto do soldado romano, mas eu deitei fora quando eu coloquei no celular, quando eu ganhei. Então essa daí eu não sei se ela é boa, mas ainda não é a melhor, né? Ela é mais um soldado medieval, né? Mas aí só para nós termos uma ideia, que é a armadura. Agora eu preciso de luz, senão não chega. A foto vai ficar ligada aí. Obrigada. A idade chega para todos nós, mesmo que o coração, o espírito é jovem, mas o corpo, ele envelhece, né? Como a Bíblia diz que ele volta para o pó. Então é através da nossa velhice. Então abra sua Bíblia em Efésios 6, certo? Efésios 6, viu? Ali nós temos, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, porque nós vamos estar lendo junto. Mas eu queria dizer que nós estamos falando sobre uma nova vida, novas coisas, certo? A Bíblia diz que Deus faz coisas novas no nosso meio, na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos um novo povo. Amém? Amém. Amém? Amém. Você, desde o dia que você decidiu para Jesus, você disse sim a Deus, você se tornou uma nova criatura, você se tornou uma nova pessoa, você se tornou um novo povo. A igreja de Deus é o novo povo de Deus. Amém? Então nós somos novos. E como nós somos novos, nós devemos renovar todas as coisas na nossa mente, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso andar. E aqui nós vimos que Deus, ele fala sobre isso, sobre as armaduras de Deus, a armadura de Deus, né? E ele fala sobre essa importância. No verso 10, Paulo diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem umas outras versões para ser fortalecido, né? Depende da versão. Mas é interessante, irmãos, que aqui ele mostra essa importância de nós sermos fortalecidos. E ele, no mesmo tempo, como nós aprendemos semana passada, ele mostra por que nós devemos ser fortalecidos, a importância dessa armadura de nós. Mas é
que o Senhor tem para falar, o Senhor possa estar falando. Nós temos um inimigo, amém? Amém. Nós temos um inimigo, e esse inimigo, na verdade, nós temos 3 inimigos. E a gente pensa que o inimigo é só Satanás. Na verdade, o nosso principal inimigo somos nós mesmos. Ou seja, é o que a Bíblia fala, nossa concupiscência, desejos e concupiscências. O segundo inimigo é o diabo, que aí ele tenta nos prender através dos nossos desejos, das nossas concupiscências, como a palavra de Deus diz lá no livro das cartas de Tiago. E o terceiro inimigo é o quê? O mundo. Mas o mundo, às vezes, eu lembro quando os estudos começaram na minha igreja, eles pensavam que o mundo é uma pessoa. Eu lembro que a gente ensinando, aí eles dizem, o mundo é uma pessoa? Não, o mundo não é uma pessoa. O mundo, ele é o quê? O sistema. Certo? Ele é tudo que rege a nossa vida, tudo isso. Isso é o mundo. Certo? Então, e nós sabemos que o sistema do mundo é contrário ao que Deus tem para mim e para você como nova pessoa, como um novo povo. Amém? Estamos juntos? Amém. Isso, então é isso. Então isso é os nossos inimigos. Mas nós temos um inimigo, né? Que ele também é terrível, que é o diabo, Satanás. Ele é um anjo de luz, que ele pode enganar, até mesmo como um anjo de luz, certo? E nós precisamos estar preparados. E aqui Deus, ele fala sobre isso, ele fala sobre as armas espirituais, a armadura espiritual. Que eu e você, como nascido de novo, nova criatura, novo povo, novos começados, fazer todas as coisas novas, eu e você, nós precisamos fazer. É interessante que a Bíblia, Deus já nos deu algumas armas. A gente pensa que as armas é só armadura, mas não é, certo? E Deus nos deu a palavra de Deus, certo? É uma das armas, certo? Lá no Salmo 119, 11 diz o quê? Escondi a palavra no meu coração. Isso, agora fala bem forte. Se as crianças estivessem aqui, elas iam fazer mais forte que nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora diz para eu, lembra a primeira pessoa? Para eu não pecar contra ti. Isso é uma arma. Então, se eu não quero pecar contra Deus, eu preciso não abrir meu coração e meter a Bíblia aqui dentro. Não. Prática. Nós temos também a graça de Jesus, ou a graça de Cristo, ou a graça de Deus, que está lá em 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, 1 diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Então, se eu quero ser forte, se eu quero, não é forte de gordura para ter doença, não. É forte de ser forte em Deus, ser forte espiritualmente, estar preparado. Então, se ele diz, tu, porém, filho meu, fortifica na graça de Cristo Jesus. Então, isso são armas, que Deus deu para você que é crente. Deus deu para mim e para nós, que somos nova criatura. Nós temos também a oração e a vigilância. Não adianta orar sem vigiar, certo? Não adianta você passar aqui uma vigília, mas se tua boca faz pecar. Não adianta você orar, mas você trata mal os outros. Não adianta você orar, mas se você não vigia a língua. Não adianta você orar se o teu comportamento condiz ao que você ora. Então, a palavra de Deus, ela diz: palavra de Deus, graça de Cristo e oração. A oração e a vigilância. Eu preciso ser simples, mas eu preciso ser prudente como a serpente. A gente gosta de
pomba, mas ninguém gosta de serpente. E nós precisamos dessa simplicidade e a prudência, vigiar, olhar bem, ter cuidado com tudo. O jejum também é uma arma, certo? E a certeza, né, de que nós não estamos sozinhos. Amém? 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 Você tem certeza que não está sozinho? Amém? É verdade? Sim. Se vir aí um terremoto, sei lá, qualquer coisa assim, o que é que você faz? Corre, não, você vai ter certeza que Deus está do seu lado e você vai guardar. Se você entra ficou sem, deu um blackout de energia, ficou tudo escuro, você tem certeza, olha, o meu carro quebrou num lugar mais remoto, uma floresta, o que você vai fazer? Deus está comigo, eu tenho uma certeza que eu não estou só. Por quê? Você tem a promessa que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, até o dia que você morrer, até o dia que ou então você vai subir, Ele vai voltar. Amém? Então você tem essa certeza, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Estou lá com um problema grande, Senhor, eu não estou sozinho. Está ao meu lado, o Senhor está à frente. Eu gosto sempre de falar isso. Porque Jesus fez, vem após mim. Então Ele está à frente, mas Ele está aqui, segurando o meu braço, me dando força, está aqui na minha retaguarda. Então Ele está conosco. E a sexta arma é o sangue de Jesus. Não estou falando da armadura. Já vi o nosso livro, a minha introdução, que nós temos essa arma. Aleluia! Amém. Então, palavra de Deus, graça de Cristo, de Jesus, oração e vigiar, ou vigilância, jejum, certeza de que Ele está comigo todos os dias, certeza que eu tenho que não estou só, e o sangue de Jesus. Isso tudo temos estudo, né, que vem para o encontro. Eu acho que nós vamos aprender sobre como aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. Se não é um encontro com Deus, é um outro encontro. Então, o sangue de Jesus não é coisa boa? Mas, apesar de todas essas armas que Deus deu para você, deu para mim, eu tenho que usar, eu tenho que ter certeza, Ele diz que nós devemos o quê? No demais, Igreja Batista de Renovada de Maputo, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu bem. Revestivos de toda armadura de Deus. Eu preciso, apesar de ter todas essas armas, eu preciso estar o quê? Revestida de toda a armadura de Deus. Contra o quê? Contra a cilada e astúcia de Satanás. A cilada e a astúcia. Se nós formos para lá, para Coríntios 2, acho que é 10, 4, 10 ou 10, 4 até aqui, mais à frente eu vou estar falando. Ele vai dizer por que isso. Eu não vou repetir agora, porque mais à frente nós vamos repetir. Então, desculpa, é 2, 10, 4, é isso mesmo. Ele fala que a nossa que é algo que trabalha na mente. Então, que nós devemos o quê? Destruir fortalezas e artimanhas, destruir sofisma em outras versões, depende da sua versão. Então, nós precisamos disso. E aqui ele diz, revestivo de toda a armadura de Deus. Não ouvi. Toda a armadura de Deus. Toda. Repete isso aí. Toda. Eu tenho todas essas armas, mas eu preciso estar revestido de toda a armadura que vocês aprenderam semana passada. Por que é importante? Eu hoje só vou falar das armaduras. Por que é importante? É interessante que ele diz que Paulo ele usou essa metáfora de um soldado romano. Nosso irmão, nosso pastor Rick, ele explicou aqui de uma forma maravilhosa. Né? Então, era um soldado. Eu gosto muito de assistir a série SWAT. Né? A SWAT, né? Força de Intervenção. Né? Então, hoje, se a gente fosse ver como eram os soldados, né? Era aquele capacete com aquela luz noturna, porque a primeira coisa que eles fazem quando ele entra
prender, seja o que for, eles cortam a luz e eles entram com aquelas luzes noturnas. Né? Tem todo aquele. Hoje não seria uma coraça, mas seria o quê? Um colete. Certo? Um colete. Hoje não seria o quê? Uma espada. O escudo era escudo mesmo. Então, mais em vez, sabe como o escudo era feito? Ele era feito de madeira. Era madeira não, desculpa. Ele era bronze ou ferro. E ele era coberto de pelos de animais. Certo? Eles eram cobertos de pelos de animais. E ali, quando o soldado ele ia na guerra ou ia enfrentar alguma coisa, o que é que eles faziam? Ele metia aquele escudo na água. Certo? E aquele escudo ele prendia, né? Não tinha espuma nessa água, isso era pelo de animal. Pelo mesmo, né? Couro, isso. Couro de animal, não é pelo, é couro. Certo? E ali, hoje a gente não tem aquela seta, né? Vocês já assistiram, já viram, né? Então ele colocava no escudo e aquela seta batia no escudo, e ali tinha água e ó, apagava. Por isso que fala contra a seta inflamada do maligno. Hoje nós não temos seta, né? Flecha, mas hoje nós temos balas, seja laser. E os escudos hoje são como? É a prova de bala. Ou seja, a bala vai bater e ela só vai fazer o movimento que ela não pode passar para proteger o soldado. Certo? Então nós vamos ver. E por que tudo isso? Ele fala, toda a armadura. Eu preciso estar revestido. Então Paulo, ele antes já falou. Por que ele fala revestido? Porque antes, no capítulo 2, ele já disse como nós éramos vestidos. Nosso pastor, semana passada, ele falou sobre isso. Então, se você tem dúvida, não estava aqui, lê o capítulo 2 de Efésios. Efésios, e mostra quem era nós sem Deus. Mortos, isso, sem Deus. Depois ele fala, só que agora vocês são novas criaturas. Vocês são recriados. Vocês são novos. Então, por isso, vocês vão revestir de toda a armadura de Deus contra a cilada, a astúcia do inimigo. A palavra astúcia quer dizer habilidade de enganar. Certo? Habilidade de enganar. O que é que Satanás fez com ela? Enganou. Ela pegou porque ela foi enganada por Satanás. Então, nós devemos estar revestidos por quê? Nós temos um inimigo, mas é um inimigo vencido, porque ele já foi vencido por Jesus. Certo? Aleluia! Amém! E nós precisamos estar revestidos. Então, contra essa habilidade de enganar. A segunda cilada significa armadilha ou emboscada. Por exemplo, quando você assiste guerra, eles têm que fazer algumas coisas para destruir o inimigo. Então, por isso que às vezes tem que ter esse cuidado para você não cair em uma emboscada ou em uma armadilha, né? Às vezes, por exemplo, pessoas que caçam, faz isso, eles, na floresta, eles colocam a armadilha num contexto mais conhecido para nós, e ali eles pegam animais, seja prender a pata, seja prender a aracuca, né? Não sei como é que está aqui. Faz um buraco, joga relva, e ali você não vê, faz isso. Então, você tem que ter esse cuidado com as armadilhas que o diabo possa colocar para você. Às vezes um trabalho é uma armadilha, um relacionamento é uma armadilha. Depende. Deus vai usar o que é a nossa, ou o diabo vai usar o que é a nossa fraqueza. E precisa ter cuidado. Certo? Então, depende como você está e qual é a tua realidade. Eu lembro quando assisti na televisão, quando passou o Gênesis, lá o filme de Gênesis, até as coisas, e até a chamada de Abraão, eu achava bem interessante,
O pessoal fala assim, mas depois o diabo até chegar em Jesus. E é verdade. Né? Ele usou, foi uma filmagem, mas nós subentendemos. Né? Além deles ter a verba, assim, aquela coisa que eles falam, a poesia de gravar, ou dos temas através da cultura, dos estudos, mas é verdade. Uma das coisas que, quando eu assisti, eu achava interessante, era que o diabo, ele começava a instigar aquilo que a pessoa tinha. Se a pessoa tinha vaidade, ele começava a usar a vaidade. Se a pessoa tinha amargura, ele começava a falar sobre isso. Se era sexo, era a mesma coisa. E é isso são ciladas, engano. E ali ele jogava uma coisa e mudava tudo. Instigava a pessoa ao pecar, instigava a pessoa ao erro. E isso continua. É uma realidade espiritual. Então ele vai criar ciladas, certo? Que são armadilhas ou emboscadas. Ele vai criar astúcia. É colocar o errado como certo. Ele vai tentar te enganar. E por isso ele diz, né, que nós devemos conhecer essa realidade. Por isso que na semana passada, foi um dos textos do nosso pastor que ele usou, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principado e potestade, contra os poderes da maldade espiritual, da maldade, né, nos lugares celestiais. A nossa guerra não é terrena. Por isso que o nosso pastor falou, olha, não é pessoas, porque tem a Bíblia que fala, somos na linguagem de hoje, na linguagem que nós estamos fazendo. Nossa luta não é contra a gente, não é contra a pessoa. Por quê? Porque por isso nos lugares celestiais. Ele está usando a Luísa para mim atacar, ou eu ficar com ódio, ou ficar com alguma coisa, mas não é a Luísa que é o meu inimigo. É Satanás. Ele usa a esfera. Vou usar aqui, tudo que teve aqui, viu a diferença daqui e daqui. Certo? Então ele vai usar isso. Então, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos conhecer a minha, a sua, a nossa realidade. E estar preparado. Amém? Amém. Estar preparado para lutar, estar preparado para a batalha. A batalha não é que vai dizer que a batalha, ela é diária. A batalha é todos os dias. É a minha garganta, tá? A batalha é todos os dias. Você sabia que todos os dias você tem uma batalha? A guerra, ela é contínua. Jesus já venceu essa guerra e ele já nos deu a vitória. Mas a guerra ela vai permanecer até que ele venha. Mas ele nos capacita a vencer a batalha todos os dias. Aleluia! Então a batalha, eu preciso conhecer qual é a minha batalha. Eu preciso estar preparado. E aqui nós temos um ensinamento. Portanto, né, tomar toda a armadura para que possais resistir o dia mau. Para que possais ser revestido no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Eu só vou ser firme se eu estou revestido com a armadura de Deus. Mas eu sou fraco, minha carne é fraca. O diabo é muito terrível, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu preciso estar firme. Esse púlpito ele não é firme. Porque se eu jogar ele para lá, ele vai cair. A sua cadeira não é firme. Mas isso aqui é firme. Eu posso tentar empurrar, eu vou sair do lugar. A não ser que eu coloque uma bomba ou alguma coisa que vai. Mesmo assim, não vai cair, porque tem outros que seguram. Vai dar uma dama nesse dia, né, Gelo? Não vai dar. Nem isso vai. Porque tem
que qualquer coisa pode nos atingir. Ai, Rick hoje nem falou comigo. Eu chamei ele não ouviu, é verdade. Mas eu não fiquei coisa, eu vi que ele não ouviu. Eu às vezes também não escuto bem, às vezes não escuto. Hoje eu chamei o Rick, ele me olhou para mim. Está percebendo, gente? Então nós precisamos estar firmes. E como é que nós estamos firmes? Tem lá aquelas armas que vocês já aprenderam, que vocês conhecem. Preciso estar revestido de forma completa para vencer. Revestido de quê? De toda a armadura do Senhor. Isso é o quê? Um conjunto de roupa. Que nós já vimos que eu não sabia o peso, né? E o nosso pastor falou semana passada. 40 quilos. Ele disse mais ou menos, mas depois ele já falou, 40 quilos. Ontem eu fui num lugar, eu andei, estava aposentado. Aí o pai correu no caminho. Eu já estava até falando para cá, mas eu disse, Marta, como você vê? Eu fui andando, mas eu estava pensando na volta de lugar. Só que eu parei, sem exagerar, acho que eu parei umas 3 ou mais vezes. 3 eu contei, depois eu parei de contar. Aí depois eu vi um homem meio estranho, não sei se era doido, o que era, aí eu tive que, mesmo cansada, aumentar minhas partes, que eu não tinha feito. Mas precisamos estar firmes. Aí que eu falei assim, olha, preciso fazer exercício, não preciso me exercitar, preciso fazer isso, estou mal. Estava depois compartilhando quando ela foi me buscar. Então eu preciso estar revestido de toda a armadura na verdade o certo seria isso, pela armadura de Deus. E aqui nós já vimos sobre essa roupa. Aí ele fala, vou pular, cingir os vossos lombos com a verdade. Verso 14. Certo? Portanto, tomai toda a armadura, toda. Não esqueça essa palavra, não é só uma peça. O soldado que vai para a guerra com uma peça, ele está sujeito a ser atingido. Seja o que for. Toda a armadura de Deus, para que possais revestido de amal e havendo feito tudo, ou seja, me vestir toda, eu vou permanecer firme. Aí ele fala, estáis pois firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. O cinto era um cinto de couro, certo? Um cinto de couro que ele era colocado por baixo da armadura. Ou seja, ele vestia uma bata, que bata hoje, uma bata, as coisas. E ali eles vinham e amarravam o cinto para prender, proteger essa parte daqui do abdômen, aqui da cintura, proteger. Se você for dizer assim, muitos de nós, principalmente os homens, usam cinto. Se o cinto dele está lá, ou ele está sem cinto, e o zíper ou o botãozinho que fica na calça quebrar, o que acontece? As calças vão abaixo. Ou então ele vai ficar assim, sabe? Assim, não é verdade? É uma proteção para prender aqui, certo? O cinto ele era colocado por baixo. O cinto ele protegia a barriga, A barriga, se era grande ou pequena, era a proteção. Se o cinto era maior. E o cinto também servia para quando ele colocasse a espada. Então ele diz, servir como a verdade. A verdade também está relacionada ao nosso caráter, certo? A nossa personalidade. O meu caráter, ele precisa ser formado com a verdade. Amém. Aleluia! Amém. Eu devo ser formada com a verdade. Nós usamos hoje aqui, você pai, Você tem que ensinar os seus filhos as coisas certas. Se o seu filho vê mentindo, vê enganando, vê isso. Eu lembro uma vez uma menina falou assim, meu pai bateu na minha mãe porque ela estava namorando. Ela não estava namorando com ele, não, estava namorando com o outro. Meu pai deu porrada na mamãe. Mamãe estava com o namorado. Então ali
você vai formando, você tem uma nova. Por exemplo, não adianta lá na frente você reclamar que seus filhos não vêm à igreja se você não traz a igreja. Não adianta você reclamar se você não dá a oportunidade. Ah, mas meu marido, isso, independente do marido, você vai ter uma chance de firmar seu filho na verdade. Agora, ele depois, ele pode escolher, quando ele tiver poder de decisão. A criança não decide, não. Quem decide são os pais. Amém? Amém. Ela tem direito. Direito não é decidir o que quer. Direito é saber o valor, a importância que ela tem, ela precisa disso. E um dos direitos é você ensinar as coisas certas. Um é ensinar princípio. E conforme o ambiente que ela vive, o seu caráter vai ser formado. E aqui ele diz que nós devemos estar presos, protegidos. Então aqui o cinto ele protegia aquela capa ou aquela bata que ele usava por baixo. Não era armadura ainda, era por baixo. Ele estava cingido com a verdade. Né? Depois ele diz, né? Que cingidos com a verdade. Né? Era preso na roupa de baixo. O cinto aparava e protegia o abdômen. Prendia a sua túnica e sustentava a sua espada. Se você não coloca isso como verdade, não estou falando só do livro, estou falando da palavra de Deus. Você não sustenta a espada. Você não sustenta a sua fé. Aqui nós aprendemos através da palavra de Deus. Escondi, praticar, pôr em prática no meu coração. Essa coisa de falar, sem ver, sem pôr em prática, né? Como você está firmado na verdade? Como você vai aplicar? Então aqui nós estamos vendo que a verdade significa sinceridade. Ser sincero, ser verdadeiro, sem máscara, não ser enganoso, sem máscara. Sem máscara, ser sincero, integridade. Integridade na nossa vida, sigimos longos com integridade. Lembra de Jó? Satanás foi lá, Satanás voa mesmo, está por aí. Aí ele fala assim: viu lá, meu servo Samuel? Vamos usar um nome prático. Fiel, homem justo, íntegro. Deus usou essa palavra para Jó. Íntegro. Íntegro é assim. Íntegro. Sem falha, sem erro. Integridade na nossa vida. Então é cingido com essa verdade, com essa sinceridade. A verdade, ela deve fazer parte da nossa maneira de viver. Ela é integrante da nossa vida. Eu não posso ser hoje. Hoje nós temos muita coisa, seria pirataria. A pirataria não é verdadeira. Não é verdade? Mas muitos de nós usamos Nike, e é tudo pirata. Estou chamando só para prestar atenção. Aí a gente sabe que o tênis da Nike, ele não sobe embaixo. Mas a gente tem aquela, seja o que for. Às vezes a gente sabe que tem. Então, a nossa vida ela não pode ter pirataria. Você, como cliente, você não pode ser pirata. Você não pode ser falso. Se nós estamos dizendo que nós somos novo povo, nova criatura, como eu ainda tenho falsidade? Como eu ainda ajo como se fosse falso? Está percebendo? Eu estou aplicando aqui.
Então eu preciso ser limpo, ser verdade. Devemos viver e andar fazendo tudo pela verdade. Devemos viver, andar, fazendo tudo pela verdade. As nossas palavras e ações, que é prática, dona Marta, devem ser sinceras, sem fingimento. Sem fingimento, sem máscara. Sem fingir. Ou então assim, sem fingir. Eu não posso dizer que eu amo o Rick, mas no fundo eu não amo nada. Eu esculacho ele quando ele não está na minha frente. Não adianta você dizer que me ama. Aí lá fora você é demais. Mas ter as pessoas olhar diferente para a pessoa. Você sabia que quando você fala mal de alguém, você, com outra pessoa, você começa a criar um preconceito com aquela pessoa com relação à pessoa que você falou. Aí quando eu encontrar o Rick, eu já vou pensar naquilo que a pessoa falou, será? Eu já vou olhar diferente. Você já viu quando você conhece que a pessoa te olha diferente? E você não sabe por quê? É por causa disso. Alguém deve ter feito alguma coisa e criou um preconceito a respeito de você. Então eu preciso viver, andar e praticar a verdade em ações e palavras, ser sincero, sem mentira, sem fingimento. Por isso que diz, filho, o sim está por baixo, ninguém está vendo. Por isso que eu disse que está relacionado ao caráter. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que você faz quando você está sozinho. Certo? Cingivos os vossos lombos com a verdade. Certo? O cinto da verdade. Vestido a couraça da justiça. Verso 14. Vestido a couraça da justiça. Já cingiu o lombo lá embaixo. Aí aqui está tudo protegido. Tudo é verdadeiro. Tudo é isso, E aí eu fiz o colete da proteção, ou a couraça da justiça. Eu vou proteger meu coração, eu vou proteger as minhas emoções, eu vou proteger as minhas costas. O que era o que fazia a couraça, sendo ela pesada ou não. Então a couraça, certo? A couraça era a vestimenta que protegia o peito e as costas. Na armadura de Deus, devemos estar vestidos com a couraça da justiça. Os crentes são protegidos pela justiça de Cristo. Não é a tua justiça, é a justiça de Cristo. Aleluia! Não é mais a justiça da lei, é a justiça de Cristo. Em Romanos 4, do 6 ao 10, vamos ler, Romanos 4, do 6 ao 11, Deus ele faz a comparação que Abraão ele foi imputado pela fé, porque ele se tornou justiça por causa da fé dele. É o que está em Romanos, lá 4. E nós devemos não é mais pela justiça da lei. Pela justiça da lei, eu tinha que fazer todos aqueles rituais. Aí ele fala que o sinal da circuncisão era o sinal da justiça que Abraão ele creu. Certo? Então tinha uma condição de permanecer, foi imputada por Cristo, não mais pela lei. Os crentes são protegidos pela justiça de Jesus Cristo, não mais pela condição da lei ou acusação de Satanás. Por exemplo, você já percebeu que a pessoa nasce de novo, ela se converte, mas às vezes fala, você não foi libertado. Não, você não é liberto, não. Eu ainda estou lembrando, você vai dizer, demônio, eu fui liberto pelo sangue de Jesus, Jesus já me fez justo. Olha, você lembra? Aquele adultério que você fez? Você aí, eu já confessei os meus pecados, eu fui, Deus me fez justo. Você vai saber que Jesus te fez justo. Por mais que o inimigo venha fofocar, venha buzinar, você vai dizer assim, não, Jesus me fez justiça. Amém. Ele me tornou justo. Depois ele fala, o capítulo 4 fala exatamente
que ele foi imputado pela fé. O símbolo da circuncisão é pela fé, e aí ele se fez justo diante de Deus, né? Não é firme diante das acusações do diabo, né? Como nós andávamos antes. Como é que nós andávamos antes? Capítulo 2 de Efésios, não leia, deixa para mim em casa. Pecado, inimigo, sem aliança, sem Deus, né? Sem promessa, não era ouro. É isso que ele falou. Você agora é justo, a coraça, a aliança que o sangue de Jesus fez por mim. Eu me tornei justo. Quem me tornou justo não foi eu fazer uma promessa, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Então eu sou justo. Eu não sou mais filho da ira. Eu não ando mais segundo o curso desse mundo. Eu não ando mais segundo os desejos da minha carne. Irmão, se a gente anda, olha, eu posso pecar. Mas se você anda com as mesmas práticas, vai se converter. Em nome de Jesus. Vai se converter, porque se você diz que Jesus fez isso, cair é normal, cair é humano. Eu sou falho, você é falho. Mas permanecer no pecado é difícil. Eu preciso andar como novo, nascido de novo. Eu posso ser tentado. A tentação, ela não é pecado. Mas quando eu aceito, eu pratico, ela se tornou um pecado. Eu preciso andar como justificado em Cristo, porque eu já não faço mais parte. Eu não ando mais morto no pecado. Ou seja, Jesus, ele arrancou a raiz do pecado na minha vida, na sua vida. Eu não ando mais, eu não posso mais andar como o mundo anda. O mundo diz que eu preciso mentir, que eu preciso puxar o tapete, que eu preciso ser falso, que eu preciso esconder, que eu preciso ser mau caráter. Mas você é de Deus. Você tem uma verdade, sua verdade está cingida em você. Você está amarrado com a verdade, ou a qualquer hora o teu zíper e o teu botão vai cair. Então precisamos estar justificados, porque nós não somos mais, somos justificados em Cristo. Temos paz com Deus. E podemos praticar a justiça de Deus, porque fomos justificados em Cristo. Somos livres, aleluia! Amém! Sou livre! Amém! Eu sou livre! Eu sou livre! Você não falou que é abençoado? Amém! Abençoado é ser livre. O Pai me abençoou. Só que a gente pensa só a bola. Coisa, não é isso. Pensa você saber que você está livre dessa condenação. Pensa você saber que você está livre do vício, que você está livre da prostituição, que você está livre do jogo, que você está livre da feitiçaria. Amém. Que você está livre de tudo aquilo que condiz o contrário do que Deus tem para você. Você é isento. Amém? Amém. Sabe, é muito legal. Eu gostava quando viajava com a Cristina. É um exemplo mais prático. É que às vezes por ver o passaporte diplomata dela era fácil. Eu deixo uma bicha grande, ela era isenta, tinha um lugar especial. Só pá. Por exemplo, se tem que pagar alguma coisa, ela é isenta daquele imposto. Entendeu? É tão bom. Né? Eu gostava quando eu estava dirigindo o carro dela. Quando o polícia vinha fazer isso, depois ele fazia assim.
Senhor é livre, é isento da culpa do pecado. Porque Ele já pagou o preço por você. Ele já se fez culpado. Amém? Devemos vestir a couraça da justiça, crescer em semelhança a Jesus. Agora vou daqui a pouquinho. Crescer em semelhança a Jesus. Aleluia! Então eu preciso crescer a varonilidade do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Ah, mas só Jesus é perfeito, é verdade. Mas eu, todo dia, eu tenho que procurar parecer a Jesus. Todo dia eu tenho que me aperfeiçoar. As pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus. Você não precisa dizer, ah, eu sou crente. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou da Igreja Batista Renovada. Não, as pessoas vão olhar para você. Através das tuas atitudes, do teu andar, você vai mostrar que você é justo, você é de Deus. Calçar os pés com preparação do Evangelho. Está quase. Vou tentar terminar mais. É os pés do soldado, né? Ele deveria ter sandálias confortáveis, fortes e confortáveis. E deveria dar estabilidade e proteção para a batalha. Certo? Muitas vezes, você já viu, principalmente nós mulheres, né? Às vezes a gente usa aquele salto, mas a gente sofre, na verdade. Eu mesmo, quando eu uso agora, antes, depois do peso, ficou difícil. Porque depois começa a doer as pernas, começa a apertar ali. Aí esse saltinho tem que ser o mais maneirado. Às vezes é aquele que vai te fazer mais confortável. E a sandália do soldado, hoje vocês aqui, né? Eu tinha até pedido no nosso dono se era possível ele vir de roupa do exército, mas ele disse que não é autorizado. Então você já viu? É mesmo trazer que nosso querido não se deu, que não é autorizado. Chefão. Eles usam aquela bota, muito prazer de São Macanudo, né? E com tudo, não é isso? É com tudo. Aquilo é pesado, é protegido, né? Havia até um tempo que eles usavam, eles faziam uma imitação, que as pessoas queriam usar aquelas roupas assim. Mas ele tem que ser bem protegido. O pé ou o andar tem a ver com estabilidade. Certo? Calçado. Tem que ser protegido e fechado. Você já viu que quando a gente não sabe andar de salto alto, ele até cai? Às vezes até cai. A gente não tem essa estabilidade. Né? Quem sabe andar sabe. Então quem não sabe vai, às vezes anda a perna aberta. E aqui o calçado significava isso. Deveria ser algo que era forte, que dava estabilidade e que dava proteção na batalha. Você já pensou você ir para a praia de salto? Ou você vai de chinelo, ou você vai descalço, né? Para ter estabilidade no chão. Então, que na armadura nós precisamos ter essa certeza. A palavra de Deus diz que nós devemos calçar os pés com o Evangelho da paz. Aleluia. Calçar os pés. Ele diz que é proteção. Calçar com o Evangelho da paz. Está calçado com o Evangelho, ou seja, não apenas a nossa mente, mas também o meu pé. Eu preciso andar em conformidade com o Evangelho, ou seja, os princípios que Jesus colocou. Os meus pés sustentam o meu corpo, assim devemos estar calçados, equipados, firmados na palavra de Deus, para que sejamos sempre prontos para proclamar o Evangelho de salvação em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém? Amém? Você, irmão, você vai dar uma palavra aí? Não, eu não me preparei, não. Você vai ali, está na rua, Luísa, dá uma palavra aí. Ela tem que ter saber. Eu sempre brincava quando eu andava com Lindinha, as meninas. Lindinha, Timóteo 3,15.
palavra diz que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Aquela palavra é defesa. Defesa eu já coloquei aqui, né? Para dar resposta daquilo que nós temos ou da nossa salvação. Ou seja, aquilo ali, no original quer dizer defender, defesa, apologia. Então eu preciso estar preparado. Eu ando na verdade, então eu tenho que proclamar a verdade. O Evangelho, você não é para estar só, eu não estou preparado, pastor. Todos nós devemos estar preparados para evangelizar, para falar as boas novas. Aqui diz, calçai o Evangelho da paz. Em qualquer situação, você deve estar pronto. Ainda que o diabo, queira desanimar e te levar às boas novas, nós somos pessoas que devemos ouvir aquilo que é a palavra de Deus, não desistir. Às vezes o inimigo ele coloca situações para nós desistirmos de pregar, para nós desistirmos de ensinar, para nós desistirmos de proclamar o Evangelho. Mas você está firme calçado com o Evangelho da fé, escudo da fé, certo? Escudo da fé. Verso 16: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certo? Nós já falamos sobre essa arma. Isso aqui tudo arma de defesa, viu, irmãos? Aí nós já falamos como ele é. Então essa arma, ela deveria seguir escudo da fé. A nossa fé deve estar firme em Deus, inabalável. Isso aqui não é inabalável, porque ela eu posso empurrar e cair, mas a coluna é. Para que possamos usar o escudo da fé e estarmos protegidos e destruir todas as flechas malignas do diabo que lança contra nós. Irmão, se você não está firme na sua fé, vem uma seta, ela vai pegar. Às vezes é uma mágoa. Eu conheço alguém que ficou quase doido porque ela guardou uma mágoa no coração. Ela fazia tanta coisa boa e uma situação ocorreu para isso. Aí aquela situação ela guardou coisas no coração. E aquilo gerou outras coisas na vida dela. Então as flechas do diabo, o escudo da fé nos protege contra setas inflamadas, invisível do diabo. Você não vê. O diabo ele joga seta, você não vê. Por isso que na semana passada o nosso pastor falou da guerra que está aqui. Você não vê o que está acontecendo. Irmãos, tem momento que Deus está lutando por você. Amém? Amém. Tem momento que Deus está ali, mas também a diferença vai fazer parte de como eu estou posicionado. Lembra de Daniel? Daniel estava ali firme, mas foi assim, olha, o príncipe da Pérsia me parou 3 dias. Daniel, a tua oração foi ouvida, mas Deus teve que mandar Miguel, arcanjo, patente maior, não era um anjinho, não era um anjinho qualquer. Às vezes eu falo assim que os meus anjos são marcantes, que algumas coisas que acontecem tem que ser patente maior, que a luta é grande. Deus respondeu, certo? Então devemos, o escudo da fé nos protege. Você não vê, é aqui no âmbito espiritual. Você se protege com a fé. E a palavra de Deus de resistir ao diabo, ele fugirá de fora. Não é você, é você, o escudo vai, né? A seta vem. Você já viu que quando tem a luta, né? Eles têm que, aqueles que tem a frente, a infantaria, é isso? Aí eles vão tudo assim. As setas vão batendo nos escudos e os soldados que vão lá, mesmo que eu marche na cavalaria, os que vai lá, né? Eu estou lembrando a hora aqui. E ali eles vão pegando as setas para que os que estão atrás a consigam. Então, por isso que a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Deus está no escudo da fé, capacete da salvação. É a nossa última
nossa quinta arma de defesa. Capacete da salvação. O capacete ele protege a nossa cabeça, né? A salvação é o que é descrito na palavra de Deus, é a nossa garantia presente, futura e nossa esperança futura. Lá em Tessalonicenses 5:8 diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos de toda a couraça da fé, do amor, e tendo o capacete, a esperança da salvação. Irmãos, eu sou salvo, eu sou abençoado, eu sou livre, eu tenho que abrir a mente, eu preciso me proteger. O diabo não pode, então você protege, que você é salvo em Cristo Jesus. Está aqui na palavra, vestido de toda a couraça da fé e do amor, tendo capacete da salvação. Eu só vou ter fé se eu creio que eu sou salvo. Eu peguei 11 e agora eu vou para o céu se Jesus não. Se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo e nos perdoa de todo pecado, nos purifica de toda injustiça. Agora eu não posso pecar? Não. Aquele que é de Deus, não mais é mais à frente é fazendo mais. Eu posso pecar, verdade, ok, beleza. Mas aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Está percebendo a diferença? É isso aqui. Eu estou revestido da esperança, vou para o céu. Vou morar no céu. Vou morar no céu com Deus, com Deus. Aleluia. Mas aqui a minha mente, essa esperança, e eu vou aqui, tendo o capacete da esperança e da salvação. A minha salvação, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. Ele me ajuda, eu estou fraco. Senhor, olha, eu caí, mas o levantar é teu. A Bíblia diz isso lá no Salmo. O cair é do homem, mas o levantar é teu. Se cair, não fica prostrado. Se você está prostrado, porque você não está segurando o teu capacete da salvação. Você não está, a tua couraça da justiça não está justa. Até aquela roupa ela precisava estar o quê? Reajustada. Lembra de Davi? Davi falou, não, vem cá, Davi, filhos. Davi nem saiu do lugar, porque a roupa era própria de Saul. Já pensou 40 quilos, então foi mais dela. Ele sabia que falou que ele era um moleque, um adolescente ou um jovem novo assim. E disse que ele não conseguiu andar. Aí Davi falou assim: olha, não, essa é tua arma, tua roupa. Eu sei que Deus me deu força para vencer o leão e o urso. Eu sei qual é a minha roupa. Qual era a roupa dele? Aquela roupa de pastor, o cajado de pastor e a funda que ele usava. Certo? A estica, como vocês falam. Amém? Então eu preciso estar protegido. A minha segurança, o capacete, protege nossa mente para que não tenhamos dúvida a respeito da nossa salvação. Segurança de que não lutamos em vão. Aleluia? Amém. Segurança de que não lutamos em vão. É isso. Você não está aqui em vão, você não está aqui para encher esse banco aí, não, limpar, não. Ainda como o missionário está falando muito, mas se você tiver no horário também, tá? E agora, essas são nossas 5 armas, que é as armaduras de Deus. Ela fala que é nossas armas de defesa. Agora nós vamos para as 2 armas de ataque. Aleluia! Amém. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque na armadura do crente. Na roupa do soldado romano, a espada era curta e era desembanhada para o combate com o corpo. Ou seja, a espada, por isso que eu estou falando que se o cinto não estivesse
que aí ele ia o corpo. E a palavra de Deus diz que aqui nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se nós formos ver, às vezes a gente pensa que aí acabou a armadura. Não acabou a armadura. Certo? Não acabou, porque a nossa outra arma de defesa é a oração. Eu vou usar a palavra de Deus com oração. Certo? Oração. Aqui agora caiu um pelo de oração. Certo? Oração. Orando, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, arma de ataque, e orando em todo o tempo. A oração também é nossa arma de ataque. A gente pensa que acabou ali, não. A oração, depois ele fala os tipos de oração. Quem estava na nossa turma, né, ouviu, alguns hoje já foi outra coisa, mas antes nós estávamos falando sobre a oração. Então é uma arma de ataque. Nós precisamos, se a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela age como espada para destruir o inimigo. O soldado de Cristo precisa compreender que ele está em uma guerra espiritual e você precisa usar armas espirituais. É isso aqui e a oração. Certo? Nós precisamos, e a palavra de Deus diz que o quê? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva porque traz vida, eficaz porque não tem falha. Vai ser sempre, beleza. Mais importante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir, junta alma e espírito, ou em outras palavras, junta e medula. Geralmente a espada ela tinha dois lados. Ela passava. Eu acho tão engraçado. Às vezes eu gosto de assistir filme de samurai. Ele tem aquelas espadas, né? E se você joga com isso, aquela espada, ela corta. Aparentemente você não vê, mas se você pega um lenço ou um tecido fino, ele faz isso, ele corta assim, só de tocar. Então ela tinha dois lados de cortar, ou seja, não tinha essa opção. Por isso que fala que a espada usava o corpo. Não é só ficar, isso aí é escriba, né? Era aquilo lá, você ia lá para atacar. E nós fazemos isso com a palavra de Deus, com a certeza que nós temos em Deus. Nós precisamos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então que nós possamos tomar posse